A cada dia que se passa, o ser humano tem se tornado muito pior, tem se tornado muito perverso e chega até a espantar até as pessoas mais assombrosas da própria sociedade. Pois é. Esse vídeo é sobre o caso dessa criança de 11 anos de idade que foi estrupada e o pessoal está pedindo em revolta o aborto do bebê que está no ventre depois de 29 semanas e uma série de outras coisas. Hoje, infelizmente, crianças são violentadas sem nenhuma forma de segurança. E é claro que o agressor deve ser punido, mas será que o erro que ele cometeu deve punir uma segunda criança que está no ventre? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, curta, comenta, se inscreva e compartilhe, porque é muito importante. E ative o sininho, todas as notificações. Então, bora pro vídeo. Bom, basicamente, esse acontecido tem repercutido a sociedade de uma maneira absurda, né? E chegou até a esconder o problema que aconteceu das pessoas julgando a Bruna Carla da maneira errada. Mas essa situação que aconteceu com essa garota, com essa pequena criança de 11 anos de idade de Santa Catarina é lamentável. Isso não deveria acontecer com nenhuma mulher e nenhuma criança, em hipótese de forma alguma. Pela Constituição, o que aconteceu foi sim um estupro, um abuso de um vulnerável. Eu queria ler com você rapidinho uma postagem da deputada Ana Campoiolo, que é muito importante. Olha o que ela diz. Aqui em Santa Catarina, conforme amplamente noticiado pela imprensa, há uma menina de 11 anos que está grávida de 29 semanas. Toda relação sexual com uma criança nessa idade é estupro, como eu disse aqui para você já, né? Presumido pela lei. Um caso triste e revoltante. A família da menina procura, desde a 20ª semana, fazer um aborto. Bom, aí ela vai falar que aqui os médicos, cientistas, debate sobre a variável do bebê e por aí vai, até a 24ª semana, ginecologista Célia Maria Rodinelli Martins falou sobre isso. Ela disse, abre aspas, a partir da 20ª semana não se fala mais de um aborto mais prematuro. Um feto de 24 semanas é viável, embora seja extremamente prematuro. E aqui ela vai estar falando uma série de outras coisas, enfim. No final, a gente vai ler que a juíza em si pergunta para a criança quanto tempo mais ela conseguiria ficar com o bebê dentro dela e depois tirariam e dariam para adoção. E ela diz que que aceitaria esperar 2 ou 3 semanas e também aceitaria deixar o bebê para algum casal cuidar, porque a juíza deveria incentivar a morte e não a vida. É a pergunta da deputada Ana Campoiolo no final dessa frase, desse texto que ela escreve. Bom, vamos lá. O que a Bíblia vai dizer sobre isso, gente? Será que Deus apoia o aborto, seja no caso de estupro? Não, a Bíblia não apoia, Deus é contra o aborto em todas as formas. Eu, como cristão, sou contra o aborto em todas as formas. Essa fala também não quer dizer que eu esteja apoiando o ato dessa pessoa que estuprou essa criança. Não, muito pelo contrário. Não, 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 não. Está errado, merece ser punido. A Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E ponto final. Então a pessoa tem que colher aquilo que ela está plantando. Só que não é simplesmente ser avaliada assim. Muitas pessoas estão pedindo pena de morte, uma série de outras coisas. Como cristãos, eu também sou contra a pena de morte. E uma série de outras coisas a mais, afins. No caso dessa criança, eu sei que é algo difícil de se lidar. Eu vejo que pode gerar um problema psicológico, um transtorno emocional muito grande. Mas será que matar o bebê, que não tem culpa nenhuma, não seria também trazer um transtorno maior para essa criança futuramente? Porque, querendo ou não, gente, vamos parar para analisar. A questão do aborto, se essa criança é destroçada, dilacerada dentro da barriga dessa outra criança, o que acontece? De qualquer forma, ela vai ter que passar por um parto para tirar todos os restos desse assassinato que aconteceu contra essa criança. E será que isso, de alguma forma, não vai causar um problema do mesmo jeito? Bom, isso não resolve o problema, na verdade, isso só agrava o mesmo. Muitas pessoas estão criticando a juíza por uma série de outras coisas a mais. Mas, no final das contas, a juíza está protegendo a vida. Bom, nessa sociedade hoje tem se tornado quase impossível pregar da maneira correta, porque valores ideais e princípios não podem ser mais falados. As pessoas hoje querem libertinagem, liberdade. Bom, uma das pautas grandes do feminismo, e talvez seja até um dos seus pilares, quer dizer, é um dos pilares do feminismo, é meu corpo, minhas regras. E a minha pergunta é, e o corpo que está dentro de você faz parte da regra do seu corpo? Não, esse corpo não pertence a você. Eu presto minha solidariedade a essa criança e eu queria poder ajudar de alguma forma, mas infelizmente eu não consigo, a não ser que as minhas orações no nome de Jesus.
Eu peço que a família saiba como lidar com essa situação. Muitas perguntas para o pastor André Valadão, e se fosse sua família e sua filha e tudo mais. As pessoas querem jogar sobre a igreja a responsabilidade do caráter que o homem deve possuir, que o ser humano tem que ter. Você não precisa ser cristão para ter um bom caráter. Você não precisa ser cristão para deixar de violentar uma pessoa e uma série de outras coisas. Para deixar de roubar, você precisa apenas ter um caráter definido. O que eu penso é que não, a criança não deve ser tirada, e sim, essa menina de 11 anos deve ter um acompanhamento muito grande da sociedade, da justiça, do conselho tutelar, de psicólogos e uma série de outras coisas, e que pode dar para adoção, né? No caso de violência contra a mulher, a adoção é um meio muito importante. Mas eu peço a Deus pela vida desse agressor e peço mais a Deus ainda pela vida da criança e desse bebê, que ele possa crescer em estatura diante de Deus e da sociedade. Infelizmente, as pessoas acham que um erro de uma pessoa pode resultar na punição de um inocente. Porém, não é isso que nós acreditamos como família, como igreja, como servos do Senhor, como Constituição. Nós, como cristãos, temos o nosso direito de pensar, mas o problema é que hoje temos quase sido impedidos de pensar de maneira coerente. Bom, no seu caso, se você fosse o juiz do caso, eu preciso te fazer a pergunta. Qual a decisão que você tomaria? Você decidiria pelo sim ou pelo não, a favor de retirar ou continuar com a gravidez? O que você faria? Pense se você fosse alguém da família da criança, se você fosse a própria criança ou se você fosse essa juíza. Quero abençoar a sua vida através desse vídeo, então já quero pedir que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para ele poder ir mais longe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.